Conceitos de comunicação. O que eu quero dizer com isso? O que é comunicação? Quais são os tipos de comunicação? E eu vou explicar por que é tão importante isso daqui na interpretação e compreensão de texto. Quais são os elementos da comunicação e por que é importante estudar esses conceitos? Você sabe o que é comunicação? Você sabe o que é comunicação? Vai respondendo nas dúvidas deles aí. Você sabe o que é comunicação? Comunicação é a interação gerada por partes que cria um repasse de informações entre essas partes. Tudo bem? Olha lá. E essa comunicação, ela ajuda na nossa sobrevivência e no aprendizado. Então, comunicação, gente, é a transmissão de informações entre partes que ajudam na nossa sobrevivência e na nossa aprendizagem. Ela transmite mensagem entre um emissor e um receptor. Comunicação é a transmissão, é a troca de mensagens entre um emissor, quem emite, e um receptor, quem recebe essa mensagem. E essa mensagem, dependendo de quem é o emissor e de quem é o receptor, ela muda completamente a ideia da mensagem. Tudo bem? Aí eu coloco aqui só um conceito técnico, mas só para a gente fixar. Comunicação vem de comunicare no latim, que significa partilhar. Deixa eu sair da frente. Partilhar, participar de algo, tornar comum, sendo, portanto, um elemento essencial da interação humana. Então, o que é comunicação? É partilhar informações. Algo que eu sei, algo que está dentro de mim, eu transmito ao outro. Tudo bem? E aí é que podem ocorrer diversas falhas também na comunicação. Às vezes o que eu transmito o outro não entende, aí é um problema, né? Nós estabelecemos comunicação o tempo todo. E aí eu entro numa parte extremamente importante. A comunicação, ela acontece na fala, nos desenhos, nos gestos, no tom de voz, na escrita e por aí vai. Quando a gente fala de comunicação, eu não estou falando de falar. Quando eu leio um texto, o autor está me comunicando uma informação. Quando eu olho uma placa, e eu já vou mostrar isso para vocês, quando eu olho uma placa, mesmo que esta placa não tenha uma palavra, eu consigo entender uma mensagem que está escrita ali. Vocês vejam. Se eu vejo uma placa que está na rua com um X em cima, ela não está escrito nada. Sei lá, por exemplo, tá uma seta virada aqui para a direita. Se eu vejo que está com X, está estabelecendo comunicação comigo, certo ou errado? Quando eu vejo uma seta para a direita e eu vejo um X em cima dela, eu não precisei de palavras para entender que é proibido virar à direita. Que é assim, né, na verdade. É proibido virar à direita. É proibido conversão à direita. Tudo bem? Então é muito importante você entender que na sua prova você vai achar a comunicação de diversas formas. Ela pode ser uma comunicação verbal, que aí ela é escrita ou oral. A comunicação que eu estou fazendo agora com vocês é oral, porque eu estou falando, eu estou transmitindo uma informação, uma comunicação com vocês. A informação, a comunicação, ela também pode ser não verbal. Por meio de gestos, por meio de desenhos, por meio de fotografias, por meio de imagens. A minha filha, ela tem 3 anos. Ela ainda não sabe ler, certo? Mas quando ela pega o livro e ela vê as imagens, ela consegue entender o que o personagem daquele livro está sentindo por meio das expressões faciais. Porque o gesto, a expressão, ela é comunicação. Talvez você não tenha percebido isso até hoje, mas isso é uma forma de comunicar. Se ela vê uma foto, uma imagem de um bebê chorando no livro, num desenho, o bebê não está falando nada, mas ela entendeu qual é o tipo de comunicação. Algum incômodo, alguma coisa acontece ali. Tá dando para entender, gente? A comunicação, ela também pode ser mista. Então, ela pode ser verbal, ela pode ser não verbal e ela pode ser mista, quando ela mistura os dois.
Comunicação não verbal. Quando eu vejo essa imagem, não tem texto, não tem fala, mas eu entendo que é proibido fumar. Comunicação mista, ela mistura os dois. Tem texto e tem imagem. Proibido acionar a buzina ou sinal sonoro. Normalmente a gente vê isso daqui perto de hospitais, né? Essa placa ela tem bastante perto de hospitais. Então, ó, atenção, tem texto. Eu leio o texto, eu entendo. Proibido acionar buzina. Mas se tivesse só essa parte aqui, ó, a gente já teria entendido também. Porque aqui estabelece comunicação. Certo ou errado? Agora nós vamos entrar numa parte que é extremamente importante. São os elementos da comunicação. Quais são os elementos da comunicação? Primeira coisa, a gente tem um emissor ou remetente. Muita gente aqui é nova, não vai lembrar disso daí. Mas antes, como os incas e astecas viviam, nós mandávamos muitas cartas. Vocês ainda recebem muitas cartas? Sim. A carta ela tinha um remetente e um destinatário. Os astecas e os incas usavam bastante, inclusive eu. Minha mãe trabalhava, eu ia toda semana no correio enviar as cartas para os clientes dela, que a gente fazia o fechamento ali. Então, tinha o remetente, que era quem mandava, que era a minha mãe, e o destinatário, que era quem recebia, tá bom? Então, emissor ou remetente é quem envia a mensagem para um ou mais receptores. Hoje eu estou emitindo uma mensagem para vocês. Eu sou a emissora. Quem está recebendo a mensagem? Vocês, que são os receptores, os destinatários da minha mensagem. Até aqui muito tranquilo, né? Só que aí a gente começa a entrar em conceitos um pouco mais avançados. O emissor emite uma mensagem para um receptor e a mensagem também é um elemento da comunicação. A mensagem é o conteúdo ou conjunto de informações que serão transmitidas. Agora vocês vejam, mensagem é o corpo da informação. O que é uma informação, gente? O que é uma informação? Uma informação é um código, olha que interessante isso. É um código que o emissor joga e o receptor decodifica. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Eu estou emitindo uma mensagem. Você vai decodificar essa mensagem. Você está recebendo essa mensagem minha e está decodificando essa mensagem. O que é isso? Você está decifrando a mensagem. Só que para decifrar essa mensagem, o receptor ele tem que ser apto. Por exemplo, se eu dou um livro para minha filha com texto, ela não é apta a decodificar o código linguístico ainda, que são as letras, as palavras, porque ela não é alfabetizada. Você é, certo? Quando você chega na sua prova, você decodifica a mensagem escrita nos textos e nos enunciados da prova. Certo ou errado? Olha que interessante. Onde isso se aplica, principalmente na interpretação e compreensão de texto? A partir de hoje vai todo mundo ficar neurótico. Por quê? Agora você vai olhar para o texto de uma forma super técnica. Você vai olhar para o texto assim, ó, de cima para baixo. O que foi, meu querido? Fala comigo. O emissor, quando, por exemplo, se a gente pega um texto publicitário, olha que interessante. O emissor, ele tem um objetivo com a mensagem dele, que é te convencer da mensagem publicitária. Você é o receptor dessa mensagem. Então, se você chega na sua prova e tem lá um texto publicitário, qual que é a intenção desse texto para que você interprete e compreenda o texto de forma correta? Você tem que entender a intenção. Um texto publicitário, ele tem a intenção de convencer, de persuadir. Então, é uma mensagem emitida para um receptor com o objetivo de convencimento, de mudar um ponto de vista. Olha só, canal de comunicação é o meio pelo qual a mensagem é transmitida. Qual que é o canal que nós estamos usando aqui? Internet. Tudo bem? Jornal, livro, revista, televisão, internet, telefone. É por onde que você vai transmitir essa mensagem? Código. O que é o código?
é o conjunto de signos combinados que juntos elaboram a mensagem. Então, o emissor codifica aquilo que o receptor decodifica. Eu viro para vocês e falo assim, ó, morango. Você aí do outro lado tem conhecimento sobre o que é um morango. Certo? Quando eu falei morango, eu emiti um código para você. Você do outro lado, por ter conhecimento do que é um morango, você decodificou esse código. Se eu escrevo a palavra aqui, ó, morango, como você é alfabetizado, você consegue decodificar esses signos, esses códigos linguísticos. Você consegue juntar os códigos linguísticos, as letras do idioma e formar uma palavra, porque você é alfabetizado. Então, eu emito uma mensagem que você decodifica. Toda mensagem, ela tem um contexto, que é o objeto ou situação que a mensagem se refere. É um contexto. É o objeto ou a situação a que a mensagem se refere. E pode acontecer que na mensagem tenha um ruído. O que é ruído? Ruído é quando não ocorre a efetividade da comunicação. Por exemplo, se eu der um livro para minha filha de 3 anos, vai acontecer um ruído. Um livro cheio de palavras, ela não vai conseguir ler. Mas se for imagens, ela consegue decodificar. Vocês entendem? Então, alfabetização, tom de voz, barulho. Hoje em dia, com o advento da internet, nós temos até o caps. Quando você escreve em caps, você está gritando, não é isso? Não tem isso, gente? Olha só como isso é uma mensagem. A pessoa fala assim, por que você está escrevendo em caps? Você está gritando comigo? Você está gritando? De onde surgiu essa história que caps é gritar, né? Mas acontece. É um tipo de comunicação. Às vezes, a pessoa não está gritando, ela só não percebeu que estava escrevendo em caps. Aconteceu um ruído. Você achou que a pessoa está gritando com você, a pessoa não estava gritando. Às vezes, você escreve uma mensagem via WhatsApp para alguém e aí a pessoa fala assim, por que você está sendo grossa? Por que você está sendo grossa? Aí você fala, mas não estou sendo grossa, só respondi. Então, aqui pode acontecer o ruído. Às vezes você fala de um tom, você fala uma coisa normal. Isso acontece muito comigo, viu, Rod? Não é? Eu falo normal, as pessoas falam, nossa, calma. Eu falei, não, gente, eu só falei normal, eu falei com corações em volta. Aí eu tenho que falar, não, eu tô falando com corações. Eu tô falando fofa, tá bom? Eu tô falando fofinha, beleza? Senão, as pessoas acabam acontecendo um ruído. Elas acham que às vezes você tá sendo estúpido e você não tá. Você só tá respondendo. Às vezes você respondeu rápido, nem percebeu. Beleza? Por que isso é importante? Por que entender os conceitos e elementos da comunicação é importante? Para ter um olhar técnico e crítico na leitura do texto. Isso melhora a sua interpretação. Se você está lendo, por exemplo, como eu disse, um texto publicitário, você olha para quem emitiu a mensagem foi um publicitário, né? Uma propaganda. Qual que é o objetivo da propaganda? Convencer, persuadir. Se você olha, por exemplo, uma crônica, o objetivo da crônica é outro. Se você olha um texto narrativo, uma narração, o objetivo do narrador é outro. A narração, ela tem elementos, né? Ela tem personagens, ela tem ápice, ela tem o clímax, ela tem o desfecho. Então, quando você começa a conhecer, inclusive lá no meu curso, eu tenho, no módulo de interpretação e compreensão de texto, eu ensino os gêneros textuais e os tipos textuais, para você justamente conseguir entender qual é a técnica para escrever cada um desses tipos de textos e qual que é o objetivo de cada um desses textos. Eu ensino você a escrever até e-mail. Sabia que e-mail tem técnica para escrever? Tá lá dentro do meu curso. Tem uma aula inteira que eu explico para você como que escreve um e-mail do jeito certo. E existem técnicas corretas para isso. Quando eu escrevo um e-mail, eu tenho objetivos específicos também, que é informar, não é verdade? É organizar aquela informação. Tá dando para entender? Olha só, uma dica que eu dou para vocês
É muito importante que para entender ainda mais, isso cai em prova, tá? Isso cai em prova. Para entender ainda mais os conceitos de comunicação, que vocês estudem lá no módulo, dentro da plataforma de estilística, tem um módulo inteiro que eu explico para vocês. Dentro de estilística tem assim, ó, denotação e conotação, figuras de linguagem, funções da linguagem, e tem mais um negócio que eu esqueci, agora me deu branco. Dentro de funções da linguagem, os elementos presentes nas funções da linguagem, eles trabalham justamente cada elemento da comunicação. Cada elemento da comunicação. Por isso que é extremamente importante vocês revisarem funções da linguagem. Se você que já está matriculado na minha plataforma, você pode entrar dentro do módulo de estilística e já assistir depois funções da linguagem, tá bom? Já tem a aula lá, o módulo completo com todas as funções para vocês. Pro, quero melhorar a minha escrita. Pode se inscrever no curso, porque o objetivo... Aliás, tem muito... Sabe, uma coisa que eu fiquei impressionada, esses dias a gente rodou pesquisa na plataforma, a quantidade de advogado que tem lá, e estudantes de letras e pedagogia, não é brincadeira. E a galera não tá lá, às vezes, para passar no concurso, tá lá só para aprender do básico ao avançado, a língua portuguesa. Super válido. Vai aprender, vai escrever e vai falar melhor, não tem jeito. Wellington Queiroz, já me inscrevi. Beijo, Wellington, seja muito bem-vindo. Olha lá, deixa eu ver. Tinha um pessoal falando ali que se inscreveu, perdi todos os nomes, acabou subindo. Beleza? Então, estudem funções da linguagem para entender ainda mais as questões referentes aos conceitos e elementos da comunicação. Isso é extremamente importante para você entender o objetivo, para você entender a mensagem que o receptor e o interlocutor têm dentro daquele contexto. Deu para entender? Matrícula concluída com sucesso. Olá, a Nara, eu já vi você. Sou estudante de letras e estou na plataforma. Tá vendo, gente? Não tô mentindo, não tô zoando. A quantidade de estudantes de letras, advogados e pedagogos que tem na plataforma para estudar português, o pessoal nem quer concurso, só quer mesmo aprender. Porque o pessoal acha que, Nara, a galera acha que na faculdade de letras a gente aprende gramática. Não. A gente aprende tudo, menos gramática. A gente aprende qualquer coisa, menos gramática. Aqui é a professora Pamba e eu estou passando só para te lembrar que a minha oferta especial de 83% de desconto em todos os meus cursos está realmente acabando. Se você já estava considerando começar a estudar para mudar de vida, esse é o momento. Muitos alunos que começaram recentemente o meu curso já estão percebendo os avanços deles, tanto no resultado em prova, quanto também na comunicação como um todo. E eu sei que também você pode alcançar esse nível de confiança e domínio na língua portuguesa. Agora, imagine esse cenário. Você podendo se comunicar com segurança, dominar o português em qualquer situação, você dominar a sua prova e gabaritar e finalmente alcançar esse domínio que você sempre quis. Meu método já transformou a trajetória, gente, de milhares de alunos pelo país e agora é a sua vez. Então é isso. Não deixe para depois novamente. Vamos se priorizar a partir desse momento. Só restam algumas horas, tá, para você garantir essa oferta especial. Então acesse o link que está aí, finalize a sua inscrição e venha fazer parte dessa jornada de sucesso junto comigo. Eu não paro até você conseguir. E eu te encontro na nossa próxima aula. Beijo!